Aleluias, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, querido, que alegria poder estar contigo mais um dia, amém? A Bíblia diz, esse é o dia que o Senhor fez, alegrai-vos. Aleluia. Então vamos nos alegrar nesse dia de hoje, porque o Senhor, Ele tem nos proporcionado vivermos mais um dia, que a bondade do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que a bênção de Deus esteja repousando sobre você e sobre toda a sua família, amém? Nós vamos começar mais um momento da palavra de Deus agora, tá? E você que vai ouvir essa mensagem pelo canal do YouTube, encaminha aí para o número de pessoas que você conhece, seus contatos. Você que está participando conosco ao vivo da nossa live, convida pessoas aí, querido. Dá tempo você mandar aí convite para pessoas para poder entrar na nossa live e também serem abençoadas, amém? E aqui eu tenho certeza que será liberada uma palavra dos céus para cada vida que entrar aqui. Não saia da live, fique conosco até o final, nós estaremos orando, iremos orar pela nossa nação, iremos orar pelas nações. Se você tem algum pedido pessoal por você ou por alguém que você ama, põe nos comentários aí, pode colocar aí por quem você quer que a gente ore, se é por você, pela sua família, por alguém que está doente, por alguém que está passando alguma dificuldade, não tem problema, pode expor aí, pode colocar aí nos comentários e assim que encerrar o momento da palavra, nós estaremos aqui orando e levantando um clamor ao nosso bom Deus. Eu fico feliz demais porque já, se eu não me engano, umas 5 pessoas, não é, pastora? 5 a 6 pessoas que nós estávamos orando, que estava com coronavírus, graças a Deus, venceram a doença e estão curadas. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ministrar um texto aqui, segundo está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11 é o nosso texto base aqui a partir do versículo 1. Diz assim as Escrituras Sagradas. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Esse texto ele é maravilhoso porque a Bíblia fala aqui sobre João Batista, o pregador, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, aquele que pregou nas multidões, que levou as pessoas a serem batizadas por ele no rio. E a Bíblia diz que o apóstolo João Batista, ele havia sido preso, ele estava na prisão. E havia discípulos que antes o seguiam. Esses discípulos, João Batista chama-os e diz a eles o seguinte: olha, vão até Jesus e perguntem a ele se ele é aquele que haveria de vir ou se devemos esperar ainda o outro. E é sobre isso que eu quero falar, aquele que haveria de vir. Eu quero falar sobre Jesus, porque os seus discípulos de João Batista foram até Jesus, e quando chegam até Jesus, eles fazem a pergunta de João Batista: o Senhor é aquele que haveria de vir ou ainda temos que esperar? Na verdade, eles perguntam, João manda perguntar e os discípulos perguntam se Jesus era o Messias, se Jesus era o prometido, pois havia uma promessa, todo judeu ele sabia que havia uma promessa sobre aquele que havia de vir, sobre aquele que haveria de vir para perdoar o pecado da humanidade, aquele que haveria de vir, a promessa de Deus para trazer redenção para o povo de Deus. E a resposta de Jesus para os discípulos de João, para levar a mensagem, o recado a João, foi a seguinte, aqui no versículo, capítulo 11 de Mateus, no versículo 4. Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. E aqui eles se tornaram testemunhas oculares.
eles viram o que Jesus fazia. Eles ouviram o que Jesus falava. E aí Jesus concluindo aqui, continuando, ele disse no versículo 5, os cegos veem. Aqueles discípulos de Jesus, eles puderam ver isso. Milagres acontecendo, Jesus curando cegos. Alguns que perderam a sua visão no decorrer da vida e outros que nasceram cegos passaram a ver. E Jesus, ele operou esses milagres. Ele fez muitos cegos enxergarem, voltarem a ver. E esses milagres ainda podem acontecer hoje. Mas eu acredito em um Jesus que tem o poder de realizar um milagre físico, como de alguém que não enxergava voltar a ver, mas acredito também em um Jesus que opera também um milagre espiritual. Ele tem o poder de fazer o cego enxergar. Mas ele também tem o poder de fazer o cego espiritual, enxergar. Porque muitos estão cegos nesta vida. Muitos ainda não conhecem a luz da palavra de Deus. E quando nós não conhecemos a verdade, nós vivemos como cegos. E alguns andam com outras pessoas que também são como elas, cegas. E a Bíblia diz, poderá um cego guiar outro cego? Não. Corre um risco de cair em algum buraco, em algum abismo. Então, querido, você precisa ter esse encontro com Jesus, porque Ele tem o poder de fazer você enxergar. Alguns, bem verdade é, que têm alguma religião. Mas a religião, ela pode manter alguém cego. E Jesus, Ele não veio para fazer isso. Ele veio para dar a luz aos que estão cegos. Ele veio para trazer claridade. Ele veio para revelar a sua palavra. A Bíblia fala de um religioso, muito religioso por sinal, chamado Saulo. Saulo, ele se tornou um perseguidor do cristianismo. Saulo, a Bíblia diz que ele arrancava de dentro das casas os primeiros cristãos para levá-los à prisão. Saulo que deu ordem de prisão e de morte para muitos cristãos. A Bíblia diz que Saulo, ele foi um dos que presenciou e que autorizou o apedrejamento de um dos discípulos, dos apóstolos, dos diáconos da igreja primitiva, chamado Estevão, que foi morto apedrejado. Bem verdade é que Saulo naquela época, por ser religioso, por acreditar em Deus, mas não na pessoa de Jesus, ele achava que estava fazendo o certo. A sua cegueira espiritual o levou a fazer aquilo. Até que um dia, a Bíblia diz, cavalgando no cavalo, Jesus aparece a ele, fala com ele. E a Bíblia diz que ele ficou cego. E Jesus perguntou a ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Na verdade, nesse momento, Jesus já havia morrido e já havia ressuscitado. Mas por ele perseguir aos cristãos, ou seja, a igreja primitiva, o início ali, Jesus entendia que ele estava perseguindo a ele mesmo. E a Bíblia diz que Saulo ficou cego. E depois ele teve que receber uma cura física, que na verdade também representou uma cura espiritual. E aquele que antes era perseguidor, se tornou agora um discípulo de Cristo e se tornou perseguido pela causa de Cristo. E o seu nome foi mudado de Saulo para Paulo, conhecedor como apóstolo Paulo, um homem que escreveu a grande maioria das cartas aqui do Novo Testamento. Um grande cooperador da obra de Cristo. Um implantador de igrejas. Alguém que se entregou 100% a Cristo e a sua causa. E ele teve a sua cura espiritual de uma cegueira. Quando nós conhecemos a Cristo, nós adquirimos o conhecimento da palavra, da verdade. E eu acredito que Jesus, ele faz isso. Ele tanto tem o poder para trazer uma cura física, mas também uma cura espiritual. E eu acredito que o primeiro encontro com Cristo, ele realiza essa cura em nós. Nós passamos a enxergar a palavra como ela é. Nós passamos a enxergar
o cristianismo como ele é. Nós possamos enxergar a nossa vida como Deus ele gostaria que pudéssemos enxergar. Então, por isso que Jesus ele disse aqui aos discípulos de João, diga a João o seguinte, que os cegos veem. E ele disse mais aqui, ele disse que os aleijados andam. Pessoas que não conseguem andar, passam a andar. E de fato Jesus, ele realizou milagres assim. Ele fez pessoas que não andavam andar, paralíticos andar. Inclusive a Bíblia fala uma história que eu amo demais, acho bem interessante. A história de 4 amigos que levou um outro amigo que vivia acamado, não conseguia andar, paralítico, jazia numa cama. E a Bíblia diz que Jesus, quando os seus amigos chegaram para levar o seu amigo paralítico para que Jesus orasse para que ele fosse curado, Jesus estava pregando dentro de uma casa. E havia uma grande multidão, uma aglomeração de pessoas dentro e fora da casa. A Bíblia diz que eles não conseguiram entrar por conta da aglomeração. Decidiram eles então colocar uma escada e levarem o seu amigo que jazia numa cama para abrir um buraco no telhado da casa e descer ele por cordas até onde Jesus estava dentro da casa. Esse texto para mim é muito interessante porque eu vejo ali tamanha fé e tamanha ousadia daqueles amigos daquele homem paralítico. E eles de fato arrancaram um pedaço do telhado e começaram a descer o seu amigo na cama por cordas. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé dos seus amigos, curou aquele homem. E ele passou a andar. Querido, uma das coisas maravilhosas é que nós entendemos quando nós conhecemos a Jesus, nós que antes não o seguíamos, passamos a segui-lo. Alguém que é curado, que não conseguia andar, quando ele é curado, ele passa a andar com as suas próprias pernas. E conscientemente ele pode ir onde ele quer. Quando nós encontramos a Jesus, ele nos dá este milagre de nós podermos segui-lo, de ir ao seu encontro, de andar pelo caminho que ele já preparou para nós. Jesus manda dizer isso a João. Ele disse, olha, os cegos veem e os aleijados, eles andam. Jesus disse mais, os leprosos são purificados. A lepra, naquela época de Jesus, foi uma doença que matou muitos. Não havia cura. Dependendo, claro que havia tipos diferentes, grau diferente. Mas havia um avanço tão grande dessa doença que alguns leprosos, eles não viviam mais na sociedade. Havia aldeias para os leprosos. Uma doença que podia passar de um para o outro. Podia ser contagiosa. Alguns perdiam seus membros, chegava a cair os membros. E a Bíblia fala que Jesus curou muitos leprosos. Uma história muito conhecida dos 10 leprosos que são curados e somente um voltou para agradecer. A história de um outro leproso que encontrou Jesus na beira de um caminho, que foi até Jesus e disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, curar, tirar a mancha da lepra do meu corpo. E Jesus disse, quero ser limpo. E a Bíblia diz que imediatamente ele foi limpo. Jesus ele tem o poder de curar uma doença física como a lepra, uma doença contagiosa. Mas ele também tem o poder de nos purificar de uma doença espiritual que é o pecado. O pecado ele nos mancha, mas Jesus ele tem o poder de liberar o perdão e nos purificar. Então, querido, quando nós vamos até o Senhor Jesus, nós podemos receber cura física, mas também uma cura espiritual, porque ele retira de nós a mancha dos nossos pecados, que está muitas vezes encarnada, que está muitas vezes manchando a nossa vida, e que nós tentamos e não conseguimos nos livrar da mancha do pecado, ou de um determinado, ou de alguns determinados pecados. Mas Jesus ele tem esse poder para nos purificar. E Jesus manda dizer isso a João. Os leprosos, eles são purificados. E disse mais, diga a ele também que os surdos ouvem.
Muitas pessoas que não ouviam. Quando seus familiares levavam esses até Jesus, ele orava por eles e eles passavam a ouvir. De fato, Jesus tem o poder para trazer uma cura física. Uma pessoa que tem problema de audição, ser restaurado plenamente e ser curado. Mas Jesus também tem o poder de nos atrairmos para Ele. De atrair uma pessoa que antes nem sequer ouvia, nem sequer tinha ouvido falar, ou muitas vezes nem queria ouvir a palavra de Deus. Mas passa a ouvi-lo. E eu acredito que nesses dias a qual nós estamos vivendo, dias de isolamento social, dias de pandemia, quantas pessoas não têm sido curadas da surdez? Quantas pessoas que antes não paravam sequer para ouvir a palavra de Deus, e hoje sentam e participam de uma live como essa, e têm ouvido a palavra, têm entendido, têm prestado muita atenção ao que um evangelho simples anuncia. Eu também fui assim. Antes não queria ouvir, antes zombava, detestava, mas hoje paro para ouvir, para me alimentar, para meditar nesta palavra que tem o poder de trazer salvação e preencher a nossa alma. E Jesus manda dizer isso a João através de seus discípulos. Diga a João que os surdos ouvem. Os surdos físicos e também os espirituais. E Jesus disse mais ainda. Diga a ele também que os mortos são ressuscitados. A Bíblia fala de muitos mortos que foram ressuscitados. O filho da viúva de Naim, que Jesus passa num caminho e vê aquele cortejo fúnebre, Jesus manda parar o caixão porque olhou para aquela mulher que era viúva, havia perdido já o seu marido. E Jesus sente a dor daquela mulher. Jesus manda parar o cortejo fúnebre e diz assim: morto ressuscita. A Bíblia diz que o filho da viúva ressuscitou. Jesus ressuscitou um amigo dele chamado Lázaro, que havia 4 dias que já havia sepultado e que já estava em estado de putrefação, o corpo já apodrecendo e fedendo. E Jesus chega lá e dá uma ordem de vida e o morto ressuscita sem cheiro algum de podre mais. Jesus, ele tem o poder para ressuscitar mortos físicos que morreram, mas ele também tem o poder de ressuscitar pessoas que estão em estado vegetativo. Não só físico, mas também espiritual. Pessoas que estão no mundo, mas é como se não vivesse. Pessoas que não têm paz. Pessoas que sofrem profunda depressão. Pessoas com pensamentos suicidas. Pessoas que pensam em acabar com a sua dor. Jesus, ele tem o poder de trazer para essas vidas vida. Por isso que no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, a parte B do versículo diz, Jesus, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E por que Jesus, ele traz vida? Porque ele é o autor da vida. Ele é o criador da vida. E é por isso que ele fala para mim e para você: eu tenho uma vida para você. E não uma vida qualquer, mas uma vida plena, uma vida abundante. E por isso Jesus mandou recado pelos discípulos de João: diga a ele que os mortos são ressuscitados. Algumas pessoas estão como zumbi, vivendo, mas ao mesmo tempo estão mortos. Mas Jesus, ele tem o poder da cura. Ele tem a palavra de vida. Ele tem o poder de trazer uma restauração plena. E Jesus, ele manda esse recado dizendo sobre esse evangelho poderoso e ao mesmo tempo simples para todo aquele que nele crê. Jesus disse mais ainda. Ele disse: diga a João o seguinte, que as boas novas são pregadas aos pobres. As boas novas, ou seja, algo novo, é anunciado para as pessoas pobres. O evangelho, ele está ao alcance das pessoas pobres, de condição financeira, bem verdade. Mas eu acredito que Jesus, ele não veio salvar apenas os pobres de condição financeira,
mas os pobres de espírito. Por isso que nas bem-aventuranças Jesus disse: bem-aventurados são os pobres de espíritos, felizes são eles. Porque o evangelho ele é para todos, tanto para uma pessoa pobre financeiramente, como também para o rico. O evangelho ele é para todos. Quando um jovem rico foi até Jesus, e Jesus disse ao jovem rico: olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E aquele jovem sai triste. E Jesus disse: mais fácil passar um camelo pela abertura de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos interrogam a Jesus e dizem: Senhor, então quem vai ser salvo? E Jesus disse: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Porque eu acredito que o evangelho ele é para todos os que são pobres espiritualmente. Ou seja, alguém que reconhece a sua pobreza espiritual sem Deus. O rei Davi, desfrutando da sua riqueza ainda, ele diz: Senhor, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Davi ele reconhecia que sem Deus ele era pobre. Havia uma pobreza espiritual. E sem Deus nós somos pobres. Porque no ser humano ele não tem essa riqueza. É Deus quem dá. Por isso que o evangelho ele é pregado, ou seja, as boas novas é pregado para os pobres. Alguém que reconhece a sua pobreza espiritual. Mas ele encontra em Cristo Jesus uma riqueza espiritual. E Jesus manda dizer isso a João Batista. E ele disse mais para podermos concluir esse ensino de hoje. No versículo, a última frase aqui do versículo 6, Jesus ele disse, ou melhor, versículo 6, ele disse: e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Muitas pessoas se escandalizaram por causa de Jesus. Principalmente os religiosos da época. Por isso que apenas ter uma religião não é tudo. Você precisa ter Cristo. E você precisa aceitá-lo como seu Senhor e seu Salvador. Você precisa crer nele. Porque os religiosos da época, e pessoas, nós estamos falando de religiosos que eram muito radicais. Principalmente fariseus e saduceus. Faziam parte, eram grupos de religiosos que eles eram radicais no que se referia à lei de Moisés. Eles tinham um conhecimento altíssimo das Escrituras Sagradas. Mas eles não acreditaram em Jesus. Mesmo vendo Jesus realizando muitos milagres. Mesmo ouvindo ele pregando. Muitos religiosos da época, como fariseus, saduceus, chefes de sinagoga, sacerdotes, foram testemunhas oculares porque viram Jesus. Acompanharam Jesus, viram Jesus realizando muitos milagres. E por que, pastor, não creram nele? Porque decidiram não crer? Porque mesmo vendo ele realizando muitos milagres, eles se escandalizavam em Jesus. Por isso que mesmo pessoas vendo milagres, alguns não vão se converter. Por isso que Jesus ele disse: olha, vão, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. O evangelho é para quem crê, é para quem acredita. Por isso que João Batista, quando manda os discípulos irem até Jesus, ele manda primeiro com esta pergunta: vão até ele e perguntem a ele: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Aquele que haveria de vir já veio. O seu nome é Jesus. Ele é o prometido para trazer salvação para a humanidade. Aceite a Jesus como teu Senhor e teu Salvador e desfrute de tudo isso que a palavra diz que ele pode fazer. Tanto realizando curas físicas, como também espirituais. Que Deus te abençoe poderosamente.
Entregue a sua vida a Jesus hoje, aí onde você está. Talvez ouvindo uma palavra no carro, no seu quarto, em algum lugar. Faça uma oração, dizendo: Jesus, eu lhe entrego a minha vida, lhe peço perdão dos meus pecados. E procure conhecê-lo através das Escrituras Sagradas, da Bíblia. Depois procure uma igreja e siga-o. O que você for aprendendo, aplique a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Cristo Jesus. Amém.